Boa noite, amigas, amigos. É uma alegria poder estar com vocês aqui de novo, ainda mais para falar de um tema tão importante. E para começar a nossa reflexão, eu vou trazer uma história que consta no livro Contos desta e d'Outra Vida, que foram ditados pelo Espírito Irmão X, que trata-se de Humberto de Campos, a Francisco Cândido Xavier. Essa história consta no capítulo 30 do livro, intitulado Candidato à Redenção. E a história nos diz o seguinte: integrado nos fluidos comburentes a se lhe derramarem da própria alma, o espírito desditoso, com sede de esquecimento no corpo de carne, pedia em pranto: Senhor, por piedade concedei-me a graça de renascer no planeta físico. Percebo agora a extensão dos meus débitos e a enormidade de meus crimes. Feri vossa lei, espalhando miséria e destruição, e sofro, Senhor, por desleixo meu, o resultado da minha imprevidência desditosa. Trago em minhas entranhas o inferno que acendi em mim mesmo. O benfeitor da eternidade, conduz-me de novo à escola da terra, a fim de que eu possa, por algum tempo, olvidar minhas horrendas feridas. Dai-me o câncer, a lepra ou outra enfermidade, Senhor, em cuja virulência bendita expungirei do meu ser o veneno da culpa. Encarcerai-me num corpo paralítico, em cuja armadura ressecada eu consiga olvidar o pretérito, regenerando os meus infelizes pensamentos. Entregai-me às provas da idiotia, em que me redima. Detende meu espírito arrependido num leito de chagas terrestres, em cujos tormentos acrisole o coração entenebrecido no desespero. Dai-me o aleijão, a cegueira, a epilepsia, a forma torturada, a fome e a nudez, mas ajudai-me a renascer no mundo com a graça do esquecimento. Nisso, quando mais comoventes se lhe faziam as lágrimas, comparece junto dele benemérito amigo espiritual que lhe diz bondoso: acalma-te, meu irmão, tuas súplicas foram ouvidas. A divina bondade conferir-te-á nova bênção no campo dos homens. Não precisarás, porém, recorrer à amorféia, à imobilidade, ao pênfigo ou à mutilação para o resgate de tuas dívidas. Afirmava-nos o Senhor: misericórdia quero, não sacrifício. Voltarás ao mundo em berço acolhedor e servirás ao Espiritismo, com Jesus na condição de médium, amigo da redenção. Aprenderás que o amor cobre a multidão de nossos pecados e afeiçoar-te-ás ao bem de todos, buscando no bem de todos a luz do teu próprio bem. Enlevado com a promessa, o mísero bradou esperançoso e desafogado: louvado seja a bondade divina! Ó, sim, cultivarei o serviço aos meus semelhantes, na concessão com que o céu me agracia. Saberei usar a benevolência em todos os lances da luta. Abraçarei os humildes e compreenderei os orgulhosos para ajudá-los com amor. Tolerarei sem revolta flagelações e calúnias. Consagrar-me-ei ao desprendimento das posses materiais. Respirarei na terra, mentalizando a compaixão celeste para saber auxiliar sem recompensa e estender sem exigir. Assim, serei médio e sofrerei amando, como Jesus nos amou. Recolhido a grande hospital de socorro, a breve tempo conseguira habilitar-se para o novo renascimento. Mergulhado em rendas de ilimitado carinho, ressurgiu num corpo abençoado e perfeito, em lar simples e generoso, que o agraciou com as alegrias puras, qual o santuário que o preparasse na direção de uma festa de luz. Foi assim que, alcançando a maioridade corpórea, o candidato ao serviço do bem foi conduzido naturalmente à província de trabalho em que lhe competia a execução dos votos que formulara.
Entretanto, ao contato inicial com as bênçãos da tarefa, sentiu que a dúvida e a irritação lhe visitavam o campo íntimo. Em toda parte, surpreendia incompreensão e discórdia, censura e suspeita constantes. Amedrontado perante a luta que se esboçava feroz, pediu, certa feita, numa sessão de fraternidade e intercâmbio, a orientação do benfeitor espiritual que o ajudava no templo espírita em que lhe se sediavam as esperanças primeiras. E tão logo, saudado pelo instrutor, rogou compungidamente: Que fazer, meu amigo, diante das sombras que me penetram os movimentos? Perdoa e ajuda, meu filho, respondeu-lhe o mensageiro benevolente. E quando alguém me crive de calúnia e maldade, ajuda e perdoa, para que a luz do entendimento se faça vitoriosa. E a desconfiança? Como agir perante as criaturas que me experimentam com aspereza e sarcasmo? Perdoa e ajuda, aguardando o tempo. E as pessoas cruéis que me procuram, tocadas de má intenções, à maneira do animal que se sacia nas águas de um poço, agitando o lodo que lhe dorme no seio, ajuda e perdoa, para que se renovem um dia. Sofro com as mistificações que por vezes me assaltam. Como proceder diante daqueles que me ensombram a inspiração, compelindo-me ao desencanto? Perdoa e ajuda, sem repousar, recebendo em tais lições do caminho o justo apelo à tua construção de humildade. De quando em quando, a mistificação ajudar-te-á a entender que os talentos do alto não te pertencem, ensinando-te o respeito ante a bondade celestial. Vejo-me cercado pela exigência daqueles que me interpretam à conta de malfeitor, solicitando-me as horas para o resvaladouro do crime. Como tratá-los na rota da minha fé? Perdoa e ajuda sempre. Mas de que modo agir com ignorantes e ingratos, com as raposas da astúcia, com os lobos da crueldade que pretendem senhorear minhas forças? Ajuda e perdoa constantemente. Ainda mesmo quando não me desculpem as fraquezas e não me auxiliem na solução das próprias necessidades? Sim, meu filho, acentuou o benfeitor, é imprescindível ajudar e perdoar sem descanso. Levantou-se o consulente para a despedida e, após o encerramento da reunião com fervorosa prece, o candidato à mediunidade, que pedira o câncer, a lepra, a cegueira e a mutilação, e paralisia e o infortúnio para ressarcir o passado deleituoso, retirou-se da casa e ninguém nunca mais o viu. O texto é um pouquinho longo, gente, mas ele é muito educativo, porque nos traz uma reflexão muito importante, aliada ao tema da noite de hoje, que nos solicita que conversemos um pouquinho sobre a mediunidade e o autoaprimoramento. Todos nós somos criaturas eternas e temos um passado que pesa sobre os nossos ombros, visto que todos nós, hora ou outra, cometemos muitos delitos, cometemos erros, infringimos leis divinas, que por intermédio do amor de Deus para conosco estão veladas na nossa inconsciência, esquecidas momentaneamente por nós, para que não venham prejudicar o nosso futuro. Contudo, Deus nos perdoa pelos erros cometidos, porém, o perdão não nos isenta das consequências dos erros que cometemos. Precisamos nos esforçar para ressarcir a justiça divina com o nosso próprio esforço. E a mediunidade é um dom que é concedido por Deus a cada um de nós para que venhamos, através dela, aprender a fazer pelo outro o que nós queremos para nós mesmos. Diz-nos Kardec, no Livro dos Médiuns, que a mediunidade é inerente ao homem. Todos nós a temos, em graus maiores ou menores. A mediunidade é a sensibilidade que nos permite ter contato com o plano extrafísico. É através dela
que os espíritos conseguem nos inspirar, nos influenciar. É através da mediunidade que o nosso espírito protetor, que o nosso anjo de guarda, consegue nos ajudar. É através da mediunidade que aqueles espíritos que não querem o nosso bem, os obsessores, eles conseguem interagir para que venham nos trazer uma série de prejuízos. Mas a mediunidade em si não é boa nem má, ela é neutra. Dependerá daquilo que nós fizermos para com ela. E aí é que está o ponto. E aqui é que vem a história que nós ouvimos, trazida pelo irmão X, por Humberto de Campos, por intermédio do nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier. O irmão da história, que pode ser qualquer um de nós, num passado não muito distante, rogou a Deus a oportunidade de reencarnar no plano físico da pior maneira possível, sem capacidade alguma. Pediu a lepra, pediu a paralisia, pediu problemas mentais, pediu doenças, pediu dificuldades. Porém, a bondade divina lhe concedeu a graça de reencarnar com a perfeição física, com inteligência, num lar sadio, num lar harmonioso, para que ele pudesse aprender, através do amor, ressarcir a sua consciência perante a lei divina. E a lembrança que o amigo espiritual que ele avisou, que ele prescreveu a reencarnação, ele disse: o amor cobre a multidão dos pecados. Nós podemos trabalhar através do amor, levando o amor de maneira intensa aos outros, deixando de lado as nossas necessidades íntimas, egoísticas, que normalmente a gente imagina que as nossas necessidades são básicas, mas sempre são muito povoadas do supérfluo. E precisamos aprender a trabalhar isso para que venhamos nos importar com o outro também. E vamos notar o quanto tempo nós desperdiçamos para conosco mesmo. E deixando de ajudar o outro. Porém, quando a gente aprende a amar de verdade, nós começamos a ver a vida com outros olhos, começamos a aproveitar o tempo de uma maneira diferente e usamos tudo aquilo que nós temos de bom dentro de nós em benefício das pessoas à nossa volta, pondo em prática o amor. E a mediunidade nos ajuda nisso, em paralelo, sendo ela essa ferramenta, essa sensibilidade que nos permite o contato com o plano espiritual. Lembrando que a nossa essência é espiritual, nós somos espíritos reencarnados. Os espíritos são as pessoas que já estiveram reencarnadas e se libertaram do corpo físico. Mas o principal, a realidade, é o mundo espiritual. E é uma bênção de Deus nós temos esse contato com o plano espiritual que vem nos trazer as informações para nos esclarecer, para abrir os nossos olhos, para nos mostrar: filho, a vida não é só isso que tu enxerga com os teus olhos, que tu sente com o teu tato, que tu prova com o teu paladar, que tu escuta com a tua audição. A vida é muito mais complexa. Existe um plano diferente daquilo que os teus sentidos podem te mostrar, que é o plano espiritual, o plano extrafísico, a realidade da vida. E a vida é eterna. O que nós passamos aqui no plano físico é um breve estágio perante a eternidade. Muito rápido, muito fugidio, mas de extrema importância. Porque é aqui no plano físico que nós aprenderemos a nos tornar pessoas melhores. E por intermédio da mediunidade, principalmente aqueles de nós que temos a oportunidade de trabalhá-la, e trabalhando-a, entramos em contato de maneira saudável com os espíritos, nós temos a oportunidade de sentir em nós mesmos, nós temos a oportunidade de escrever os seus relatos, nós temos a oportunidade de falar aquilo que eles sentem, aquilo que eles fizeram, aquilo que eles querem contar, para que nós nos eduquemos com a experiência alheia e aprendamos a não mais errar. Por isso, a mediunidade é um presente de Deus, concedido a cada um de nós, não como uma regalia, mas sim como um presente,
para que nós venhamos utilizá-la para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. A fim de que, através desse contato com a realidade de criaturas iguais a nós, que já passaram por situações muito parecidas com as nossas, só que a gente não lembra, mas eles vêm trazer esse relato para nós, para nos abrir os olhos, para que nós vejamos o quão prejudicial é nós mantermos os erros que nós cometemos secularmente. E quando a gente fala secularmente, são encarnações após encarnações. Não imaginemos que nós começamos a ser egoísta quando a gente nasceu aqui nessa encarnação, né? Quando nós reencarnamos. O egoísmo, a vaidade, o orgulho, a ganância nos acompanham há muito tempo. E estão enraizados no nosso ser, e por isso é tão difícil nós nos libertarmos. Porém, tendo a oportunidade de entender a realidade da vida, entendendo a vida como a eternidade, desde o princípio que nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, lembrando que nós recebemos da divindade tudo aquilo que nós precisamos para alcançar o objetivo ao qual nós fomos criados, que é alcançar a perfeição relativa, através do nosso próprio esforço, através das experiências que nós adquiriremos, através da reencarnação, através da convivência com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Nós vamos trabalhando intimamente os nossos instintos, as nossas sensações, para transformá-los em virtudes. E a virtude, por excelência, é o amor. Esse sentimento divino, que foi trazido por nós de maneira clara por Jesus, provando para nós o quão importante é aprendermos a amar da forma como Ele nos ama. Entendendo o amor como doação, dar de mim ao outro, não querer que o outro me dê o que eu espero, oferecer o meu melhor sem esperar retribuição, dar de mim sem querer nada em troca. Não importa o que o outro faça, eu farei o que eu desejo a ele. Independente do que o outro pense, independente do que as pessoas à minha volta digam, eu farei o que a minha consciência me pede, o que eu desejo fazer pelo outro. Isso é amar. E é preciso que aprendamos a amar de maneira real, de maneira verdadeira, de maneira constante, porque só através do amor nós teremos a oportunidade de transformar as nossas vidas, dando à nossa reencarnação o rumo ao qual ela nos foi concedida. Tal qual o irmão da história que nós relatamos, nós fizemos muitas promessas no plano espiritual. Cada um de nós rogou a Deus com muita fé, com muita coragem, a oportunidade de estarmos aqui no plano físico de novo. E prometemos a Deus que nós seríamos diferentes. Mas tal qual o nosso irmão, e aqui eu não estou para condenar ninguém, gente, pelo amor de Deus, e não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, até porque eu não conheço a realidade de vocês, né? Mas entendendo como a grande coletividade da humanidade, a gente retorna ao plano físico e comete os mesmos erros. Alimenta os mesmos vícios, cultiva os mesmos hábitos. Vamos pegar um exemplo, só para a gente refletir um pouquinho. Voltando um pouquinho no passado da nossa história, a gente teve um período muito crítico da história do nosso país, que foi aquele período da escravidão, né? Então, alguns de nós, àquela época, éramos senhores de escravos. Tínhamos dezenas, centenas de pessoas que torturávamos, que abusávamos das suas energias, das suas forças, para que trabalhassem à base de comida e de alguns trapinhos para dizer que era uma roupa, para nos trazer riqueza. E quando eles não faziam o que a gente queria, nós íamos lá, prendíamos a determinada pessoa,
e surrávamos ela 1, 2, 10, 50 vezes quantas fossem necessárias, e se não desse, a gente dava um jeito de terminar com a vida. Fazíamos isso. Ora, o outro, nós somos obrigados a desencarnar, e a gente volta ao plano espiritual, e retornando à realidade da vida extrafísica, tendo uma consciência diferente daquela que nós temos aqui quando encarnados, nós nos damos conta do erro. E a gente roga a Deus a oportunidade de retornar ao plano físico, para não mais errar daquela forma. E a gente reencarna. Mas aí, eu que tinha sido um senhor de escravo, e que torturava os escravos que estavam sob o meu cuidado, eu não torturo mais ninguém, eu não surro mais ninguém, mas eu maltrato verbalmente, eu imponho as minhas regras, eu faço pressão psicológica, faço tortura moral, não cometo os mesmos crimes, porém eu faço as mesmas coisas de uma maneira diferente, mostrando que eu não mudei nada, cometendo os mesmos erros, prejudicando pessoas, porque eu não mudei o meu modo de ser. Assim nós entendemos que as nossas imperfeições e dificuldades nos acompanham, e é preciso que nós lutemos contra elas. Mas para isso, precisamos nos dar conta de que estamos errando, e a mediunidade nos ajuda nisso, abrindo aos nossos olhos a realidade da vida extrafísica e nos mostrando que os erros cometidos por nós trazem consequências negativas, tanto quanto que o bem que a gente faz traz consequências positivas. E precisamos trabalhar intimamente, cada um de nós, essa compreensão. Não como uma moeda de troca para com a divindade, para com a justiça divina, mas sim um esforço para com a nossa própria consciência. Lembrando que nós somos responsáveis por tudo o que fazemos. Ninguém pode ser responsabilizado pelos meus atos, a não ser eu mesmo. Eu tenho livre-arbítrio, eu faço escolhas, as minhas escolhas são responsabilidade minha. Alguém pode ter me influenciado, alguém pode ter me aconselhado, mas a responsabilidade não deixa de ser minha. Eu faço as minhas escolhas, eu sou responsável pelo que eu faço, e eu arcarei com as consequências dos erros que eu cometi, e terei também os méritos pelo bem que eu pude fazer. Contudo, a justiça divina está sempre de olho em cada um de nós. E por mais que nós desviemos-nos do caminho programado à reencarnação de cada um de nós, desvios esses levados justamente pelas imperfeições, pelos vícios que nós alimentamos intimamente ainda em nós, a justiça divina age para que nós venhamos ser chamados de volta ao caminho. E uma das ferramentas de readequação de caminho é a mediunidade. Porque não há nada melhor e mais eficaz do que nós estarmos em contato com a realidade da eternidade. Não poderei dizer: ah, mas eu não sabia que existe reencarnação. Eu não sabia que se eu cometo erros eu preciso me readequar. Eu não sabia que eu preciso fazer o bem. Eu não sabia que eu preciso aprender a perdoar. Eu não sabia que Jesus é a luz do mundo. Nós sabemos. E a nossa consciência sabe que nós sabemos. E a nossa consciência é o nosso maior juiz. Não precisa ninguém lá no plano espiritual, usando uma toga de juiz e estando com uma lista na frente para dizer: meu filho, tu erraste. Porque a nossa consciência nos cobrará. Vou trazer um exemplo para vocês. Acho que eu já contei aqui, mas vamos contar de novo, que é sempre bom contar a história, ainda mais quando é repetida, né? Tem aquelas novelas que passam de tarde na Globo, todo mundo assiste, então contar a história repetida não tem problema, né? Esse relato se encontra no livro chamado Do Outro Lado do Espelho, ditado pelo espírito Inácio Ferreira.
Esse espírito, quando reencarnado aqui na Terra, ele era diretor de um hospital espírita em Minas Gerais. Na verdade, um hospital psiquiátrico espírita. E nesse livro, Do Outro Lado do Espelho, o nosso irmão Inácio relata as experiências do retorno à vida extrafísica. E um dos relatos dele me marcou muito, porque ele conta no livro que, quando reencarnado, numa manhã muito quente lá em Minas, ele estava indo de casa ao trabalho, de carro, com o ar-condicionado ligado, porque o dia estava muito quente. E quando ele estava parado num semáforo, ele viu, atravessando a rua, um senhor que trabalhava com ele no hospital. E ele viu, olha o fulano, eu posso dar uma carona para ele. Porém, instantaneamente ele pensou, não, ele está tudo suado, vai sujar meu carro, vou fazer que não vi. E baixou os olhos. Abriu o semáforo, ele foi para o hospital, questão de meia hora depois chegou o amigo, e a vida que segue. O nosso amigo Inácio desencarnou, foi acolhido numa colônia espiritual, e um determinado dia na colônia, ele cruzou pelas ruas da colônia espiritual com esse mesmo senhor que ele trabalhava no hospital, também desencarnado. E ele conta no livro que, quando ele viu aquele senhor, a primeira coisa que veio à mente foi o dia que ele não deu a carona. E ele disse, eu tive que ir conversar com ele e pedir perdão, porque aquilo me doeu no peito. E ele foi conversar com o amigo e contou aquilo que ele havia feito. O amigo não sabia de nada, não tinha nem visto, não se sentiu prejudicado de forma alguma. Porém, a consciência do Inácio estava ferida, porque ele tinha consciência do erro que havia feito, do prejuízo que tinha levado a um amigo, por pensar exclusivamente em si, por pensar em coisas que não levariam a lugar nenhum, por deixar de fazer o bem. Então trago essa história do Dr. Inácio Ferreira para que lembremos que não precisa ter juízo nenhum. A nossa consciência nos cobrará, porque nós sabemos o que é certo e errado, por mais que a gente finja não saber, nós sabemos, porque como nos ensina o Livro dos Espíritos, a lei divina está escrita na nossa consciência. Então nós não vamos poder dizer, eu não sabia. A gente sabe. E que bom que a gente sabe. Porém, melhor ainda é a gente saber que a gente sabe. Porque conhecedores de que nós temos conhecimento, nós precisamos aprender a ouvir o nosso coração. Porém, trabalhando intimamente, para que não permitamos que o orgulho, que a vaidade, que o egoísmo, tal qual o irmãozinho da história que nós contamos lá no começo, se deixe perturbar pelas dificuldades que fazem parte do caminho. Porque não é porque nós temos a mediunidade que Deus vai nos conceder privilégios. Dificuldades todos nós teremos. Moramos num mundo de expiações e provas. Não somos perfeitos. É natural que existam dificuldades na nossa vida. E é importante que elas existam, porque só com as dificuldades nós nos esforçaremos por ser melhores. As dificuldades são um remédio para a nossa alma. E graças a essas dificuldades é que nós teremos a oportunidade de ser melhores. Então, antes de reclamar, nós devemos agradecer a Deus pela bênção de passar por situações difíceis, que nos ajudarão a ser melhores, que trarão à nossa alma a limpeza necessária que nós precisamos fazer, tal qual o diamante, que quando pedra bruta, retirada do solo, precisa passar pela dificuldade imposta pelo buril, pela fricção, pelo desgaste, para que possa ter tirado de si aquilo que lhe traz inconvenientes e possa ser vista a sua real beleza. Nós precisamos disso para a nossa vida também. Porém não. Contudo, Deus nos concede a mediunidade, essa faculdade divina tão importante a todos nós, que precisa ser trabalhada, para que possa ser também o nosso meio de auto-iluminação, de transformação moral, para que nós possamos dar à nossa reencarnação o seu objetivo, para que nós possamos alcançar esse objetivo através do esforço de cada um de nós. Aqui na casa nós temos os grupos de estudo,
que estão abertos a todos nós. E nesse grupo de estudo a gente vai conhecer a doutrina espírita, nós vamos conhecer as leis divinas, nós vamos conhecer a mediunidade, vamos conhecer a realidade do plano espiritual, vamos ampliar os nossos conhecimentos, concomitantemente ampliaremos a nossa moralidade, aprenderemos a desenvolver os nossos sentimentos e assim nos tornaremos pessoas melhores a cada dia mais. Porém, a casa espírita, o grupo de estudo, não poderá fazer nada se nós não quisermos. São formas de auxílio, mas a transformação, o esforço, é responsabilidade de cada um de nós. Mas não nos imaginemos sozinhos. Nós temos os bons espíritos que nos ajudam, nós temos o nosso espírito protetor, ou o nosso anjo de guarda que está sempre conosco, nos inspirando, nos protegendo, nos apoiando. Mas a nossa parte precisa ser feita. Temos força, temos confiança, temos fé. E assim sigamos, com certeza, de que na hora aprazada, na hora adequada, Deus concederá a todos nós as dádivas decorrente do nosso esforço. Façamos o nosso melhor sempre, sem medo, com confiança e com fé, tendo certeza que a vida é uma escola divina, e é nessa escola que nós aprenderemos através do nosso próprio esforço, para que juntos nós tornemos o nosso mundo um lugar melhor. Eu agradeço a atenção dos amigos e das amigas, agradeço também a equipe espiritual que nos auxilia nesse nosso trabalho, e eu convido a todos que sigamos com o nosso pensamento elevado para que façamos a nossa prece de encerramento. Lembrando nesse instante de Jesus, visualizando a sua presença mentalmente aqui junto conosco, visualizando-o com seus braços abertos, um lindo sorriso no rosto a nos acolher. E cada um de nós mentalmente conversemos com o nosso Mestre dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos deste de estarmos aqui, reunidos em Teu nome. Obrigado, Jesus, por todas as bênçãos, por todas as dádivas que traz a cada um de nós. Sabemos que és conhecedor das nossas necessidades, que sabe o quanto precisamos de Ti, e por isso, Jesus, te rogamos auxílio. Dai-nos o amparo, a força, a coragem necessárias às nossas lutas do dia a dia. Dá-nos também o discernimento para que possamos aprender a fazer as boas escolhas. Ajuda-nos a aprender a fazer de verdade, pelo outro, o que nós queremos a nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a verdadeiramente amar a todos da mesma forma que nos amas, para que assim tornemos o nosso mundo um mundo melhor. Que as Tuas bênçãos possam ser estendidas aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho e estudo, para que a paz e a harmonia estejam lá presentes. E pedimos também por todas as pessoas que nós lembramos nesse instante, que a Tua luz e o Teu amor envolva e proteja a todos. E assim sendo, Jesus, mais uma vez nós agradecemos, rogando que as Tuas bênçãos nos amparem e nos protejam hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja. Obrigado pela atenção e pela paciência, gente.